Shalom, queridos, graça e paz. É uma alegria imensa estar aqui com vocês de novo, via nosso microdiscipulado virtual. Micro porque é um discipulado pequeno, pequeno na quantidade, na extensão, mas não na importância. A palavra do Senhor nos diz que em uma multidão de palavras existe uma multidão de transgressão, uma multidão de pecados, mas na multidão de conselhos há sabedoria. Então eu acredito que nas poucas palavras também existem pecados, mas também nos poucos conselhos existem sabedoria. Então eu gostaria, nesse nosso microdiscipulado virtual dessa semana, que você esteja bem atento àquilo que vai ser dito. Mais uma vez eu te digo, se você quiser, você pode multiplicar esse vídeo. Eu só gostaria que você colocasse alguns critérios para multiplicar esse vídeo. Quando eu estou falando na frente dessa câmera e falando aquilo que eu estou falando, eu estou direcionando a minha atenção, o conteúdo daquilo que eu estou dizendo para líderes. Então, nem tudo aquilo que eu estou dizendo aqui pode ser aplicado na vida de um crente comum, de um crente de banco, ou um novo convertido, ou até mesmo aquela pessoa que está na tua igreja, mas não tem nenhuma função. Então, para quem é esse vídeo? Para quem é que você pode multiplicar? Você pode multiplicar para os teus líderes, para os líderes de dentro do teu ministério. Lembrando que esse é um discipulado para pastores presidentes de ministério, para você que é meu discípulo, que pastoreia uma igreja. E se você quiser, sinta-se na liberdade para estar multiplicando ou não esse vídeo, conforme aquilo que o senhor ou a senhora, como pastores do seu rebanho, desejar. Lembrando que eu sempre multiplico algo que eu vi, que não existe, querido, outro pregador, não existe um outro preletor, um conferencista melhor para a tua igreja do que você. Não existe um pregador melhor para a tua igreja do que o senhor ou a senhora. Lembrando que se Deus te escolheu para estar aí, é porque ele sabia que o senhor e a senhora, como pastores dessa igreja local ou de ministério, Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que vocês, o senhor, a senhora, são os melhores pastores que ele poderia ter colocado aí. Então não há conferencista, não há pregador, nem de sucesso, nem sem sucesso, no meio gospel, que seja melhor para a tua igreja do que o senhor pastor, do que a senhora pastora. Vocês são os melhores pregadores que Deus poderia ter escolhido para colocar aí na tua igreja local. Nunca perca isso de vista. Amém? Eu não te escutei direito. Amém? Eu continuo não te escutando, mas não tem problema. Uma coisa muito importante, querido, você como pastor deveria entender, que aquilo que o senhor ou a senhora, como pastores presidentes de ministério, como pastores de igreja local, aquilo que vocês cobram dos seus rebanhos, vocês também deveriam, por motivo de sinceridade, por motivo de santidade, por motivo de não ser hipócritas, estar dispostos a fazer também. Eu só posso cobrar do meu rebanho, das minhas ovelhas, aquilo que eu, como pastor, estou disposto a fazer. Amém? Não tem problema. Querido, eu gostaria de falar hoje com você sobre visão celular no modelo dos 12. Visão celular no modelo dos 12 é algo que é o algo em comum que nos une. Nós só estamos em discipulado porque nós entendemos que o discipulado é uma das ferramentas da visão celular no modelo dos 12. E a ferramenta chamada visão celular no modelo dos 12, muita gente tem entendido, eu quero só desmistificar alguma coisa, muita gente tem entendido visão como uma nova religião, como uma nova doutrina, inclusive até dentro da visão, isso é um grande perigo. Queridos, a Bíblia Sagrada é a nossa carta magna, é aquilo que deve nortear os nossos caminhos, é aquilo que deve nortear a nossa pregação, a nossa conduta, tudo aquilo que nós somos e fazemos como filhos de Deus. Amém? Então, visão celular não é uma nova doutrina, não é uma nova religião, e ela, inclusive, não se propõe a isso.
Visão celular é uma ferramenta de Deus para os últimos dias. Porque, querido, você, querendo ou não, como pastor, como entendedor das profecias bíblicas, como entendedor da revelação bíblica acerca dos últimos dias, você sabe que nós estamos nos últimos dias. É claro que desde que o Evangelho foi escrito, se fala que nós estamos nos últimos dias. Mas nunca nós estivemos tão à porta desses últimos dias como nós estamos hoje. Não falta nenhuma profecia se cumprir para que o Senhor Jesus volte. Amém? Então todas as profecias se cumpriram, então nós estamos só aguardando o kairós de Deus para a sua vinda. O kairós do Senhor Deus para a vinda de Jesus Cristo, seu Filho, que vai vir como um rei para resgatar a sua igreja. Então, em nome de Jesus Cristo, eu gostaria que isso também fosse tema do seu púlpito. É claro que o senhor é livre para colocar no teu púlpito aquilo que o senhor quiser. Mas, querido, eu entendo que prosperidade é fantástico, cura é fantástico, cura interior, todo tipo de campanha, tudo que você possa fazer para pescar vidas, para tirar as vidas do império das trevas e trazê-las para o reino de Deus, é fantástico. Porém, não existe uma pregação mais bíblica do que arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Amém? Então que essa seja hoje a nossa mensagem central. Que todas as outras coisas sejam adendos dessa mensagem muito maior, que é a mensagem do arrependimento, a mensagem de que Jesus está voltando. Muita gente já não prega mais isso. Muitas teologias estão equivocadas no sentido de colocar a volta de Jesus como algo alegórico. A Igreja Católica está entrando por essa linha agora de colocar figuras reais da Bíblia como puras alegorias daquilo que Deus queria, e colocando Deus também como algo subjetivo, e não é. Deus é algo muito concreto. A Bíblia é algo muito concreto. Muito concreto. Tudo aquilo que está escrito ali, que deve ser entendido com muita sabedoria, com muita inteligência, mas também levado muito a sério. Deus não deixou alegorias, Deus deixou verdades e princípios a serem seguidos. Amém? Então que o tema do teu púlpito, querido, também seja, e acima das outras coisas seja, arrependei-vos porque é-vos chegado o reino dos céus. Essa foi a pregação de João Batista, essa foi a pregação de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador e Rei, e essa foi a pregação apostólica. Não há por quem reinventarmos a roda e pregarmos um outro evangelho, até porque se um outro evangelho for pregado, nós seremos considerados como anátemas, e eu não quero esse jugo, esse fardo de anátema sobre mim. Amém, queridos? E lembrando que visão celular não é uma nova doutrina, não é uma nova religião. Visão celular, no modelo dos 12, no governo dos 12, porque a visão celular é uma visão de governo, mas também é uma visão de modelo, é só uma ferramenta do reino de Deus. Uma ferramenta para a grande colheita de almas, para a última grande colheita de almas, muito provavelmente, porque nós estamos vivendo um tempo que as igrejas estão sendo perseguidas nas casas de lei, não só do nosso país, mas de todos os países do mundo. Eu estive o ano passado, o ano retrasado, na Holanda, e um país assim muito bonito, um país pequeno, mas muito bonito, e a guia estava falando para nós que a maioria, 80%, 90% dos prédios das igrejas cristãs, das igrejas protestantes, igrejas cristãs católicas ou evangélicas, as igrejas dentro do segmento evangélico protestante, igrejas batistas, luteranas, presbiterianas e todas as anas da vida, hoje elas não são usadas como templos de adoração ao Deus vivo. Elas são usadas como casas de show, elas estão sublocadas. Isso é um grande problema, querido. Isso é um sinal dos últimos tempos. Estive também em Roma o ano passado, a mesma coisa. Nós estivemos na Espanha, a mesma coisa, nós temos irmãos na Espanha. Então é um problema hoje, não é um problema local, é um problema mundial. A fé tem sido perdida ou por um afastamento endêmico, ou por um esfriamento também endêmico. Então a gente tem que tomar muito cuidado, querido.
por um esfriamento, no sentido daquilo que eu estou falando que está acontecendo na Europa, com os países europeus e nos Estados Unidos, as igrejas também estão muito frias, ou num afastamento, que é o que acontece com as igrejas latinas, as igrejas da África, onde a pregação de prosperidade ela está tomando o lugar da pregação bíblica, da revelação de Jesus como Messias, como um Senhor, como um Salvador e como um Rei. E não apenas como um caixa eletrônico, uma agência de automóveis, uma imobiliária, uma resolução, um analgésico para a dor da alma humana. Jesus não é um analgésico para a alma humana. Jesus é a cura de todos os males da humanidade. E os males da humanidade têm um nome: pecado, que é o afastamento do homem de Deus. Amém? Então, querido, eu quero falar de visão celular, já ocupei a maior parte do tempo falando disso, porque é algo que é um assunto que me choca. Então, eu quero falar da visão celular de forma bem rapidinha e bem sucinta. Visão celular é aquilo que nos une, por isso que você está debaixo de um discipulado, porém, é só uma isca para um discipulado. Muita gente quer crescimento de igreja, falei isso no outro vídeo, mas não entende que crescimento de igreja passa pelo crescimento do pastor. Existem pastores que querem que a sua igreja cresça, mas ele não quer crescer. Existem pastores que querem que a igreja responda, mas ele não quer responder. Existem pastores que querem que a igreja atenda as convocações quando ele não quer atender. Lembrando, querido, que aquilo que eu disse no vídeo passado é verdade, eu vou dizer de novo. Cada pastor tem a igreja que merece. Então, querido, seja para que o teu rebanho, para que as tuas ovelhas sejam também. Visão celular, querido, daquilo que eu quero tratar, visão celular ela tem 4 degraus, que a gente chama de degraus da escada do sucesso, da escada do êxito. Alguns pastores, e eu até prefiro essa nomenclatura, porque eu acho menos agressiva, eu acho que êxito e sucesso é aquilo que nós queremos, mas o sucesso e o êxito são palavras que estão tão deturpadas que a gente perdeu tanto significado disso que eu prefiro não usá-las num contexto geral. Então eu prefiro algo chamado trilho de liderança. E o trilho de liderança da visão celular, ela passa por 4 estágios. Ganhar, que é onde as vidas vêm, ou as células, ou as reuniões, ou aos cultos, ou as festas de colheita. Lembrando que as células, todo líder de célula, uma vez por mês, deve fazer uma festa de colheita. Eu vou tratar isso em outro vídeo, mais exemplificado. Depois nós passamos, então, falando do ganhar ainda, o ganhar é trazer vidas para Jesus, a palavra define, e eu não vou me deter muito nisso, mas é só para te deixar bem consciente, deixar isso muito claro na tua cabeça. Segunda etapa no trilho de liderança, lembrando, o que é um trilho de liderança? Um novo convertido chega à tua igreja. Em uma igreja normal, em uma igreja tradicional, essa pessoa vai ficar muito tempo até ser descoberta, até que o talento dessa pessoa seja descoberto e até que se comece a trabalhar na vida dessa pessoa para que ela possa ser útil no reino de Deus. A visão celular ela torna isso mais rápido e seria muito importante nós como líderes entendermos isso a priori, antes de qualquer outra coisa. Depois do propósito da etapa do trilho de liderança do ganhar, nós entramos num processo chamado de consolidar. É o processo da consolidação. E a consolidação é o pulmão, é o coração da visão celular. Amém? O que é o consolidar? A partir do momento que a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela recebe uma fonovisita em 24 horas, um líder de célula, ou o senhor pode colocar o líder de célula, ou o senhor como pastor, a senhora como pastora pode fazer isso, ou pode colocar um departamento só para isso, conforme a tua realidade, da melhor maneira que o senhor quiser trabalhar aí. Faça uma fonovisita, agradecendo a Deus por aquela vida, falando que a igreja está muito feliz porque aquela pessoa foi visitar, que ela é muito bem-vinda, que ela é muito querida, que a comunidade ficou muito feliz com a visita dela e que gostaria de marcar uma visita pessoal para levar um presente na casa dessa pessoa. Essa pessoa que recebeu Jesus e recebeu essa fonovisita, ela aceitou essa visita, você vai mandar um casal ou um líder, lembrando que faça isso com sabedoria. Se for uma moça, mande uma moça, 2 moças,
ou um casal. Se for um rapaz, mande um rapaz, dois rapazes ou um casal. Amém? Nunca mande um rapaz visitar uma moça e uma moça ou uma moça visitar um rapaz, porque é colocar fogo em palheiro. Você não vai conseguir apagar, isso vai te dar um problema e um transtorno muito grande. Amém? Nunca confie, querido, na santidade das pessoas e nem na sua. Com pecado não se brinca. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Ok? Então você vai mandar um casal, ou como eu instruí, na casa dessa pessoa e falar assim, olha, nós queríamos ir aí levar um presente a você. Quem é que não gosta de presente? Todo mundo gosta. Nesse presente você vai levar uma apostila de acompanhamento, manual do acompanhamento inicial, que já é o pré-encontro. São 4, nós trabalhamos com 4 ministrações de apostila bem curtinhas. Nessa primeira visita, nessa primeira visita pessoal, a pessoa vai levar o discipulador, o consolidador, vai levar essa apostila, esse manual do acompanhamento inicial, e vai perguntar se poderia voltar por mais 4 ou 5 semanas para estar ali ajudando, orando junto. Lembrando que essas visitas devem ser curtas. Não se pode ficar mais do que 40 minutos, mais do que meia hora na casa de uma pessoa. Isso é uma visita que não pode ser cansativa, ela tem que ser prazerosa para quem vai e para quem recebe. Ok? 4 ministrações que são pré-encontro, que fala sobre salvação, o novo estágio do homem, novo Adão, o velho Adão e o novo Adão, que é Jesus. Fala de vida eterna, fala de pecado, fala de arrependimento. Olha aí, nós falamos de arrependimento de novo. Nessa visita, esse novo convertido ele vai ser estruturado. Aquela decisão que ele toma num culto, baseado na necessidade que ele tem, ela deixa o nível emocional e entra num nível mais racional da coisa. Ela entende a decisão. Então esse novo convertido ele começa a ser acompanhado de perto. Isso é a consolidação. Nós trabalhamos com uma apostila de 5 lições, você tem ela. Falamos de tudo isso que é o pré-encontro, as 4 ministrações, as 4 semanas de pré-encontro. E a 5ª lição nós falamos de como a nossa igreja funciona, da estrutura da igreja e a história da igreja. Ok? Muito importante para a nossa realidade isso aí. Depois dessas 4 ministrações, ou 5, como é o nosso caso, a pessoa já está capacitada a ir a um encontro com Deus. Encontro com Deus, você já entende o que é um retiro de 3 dias, onde a pessoa ela vai onde ela vai receber ministrações de cura interior, libertação, batismo no Espírito Santo, entender a gravidade do pecado, entender a graça da salvação. Isso é fantástico. Depois do encontro, a pessoa passa pelo pós-encontro, que nós fazemos hoje em 2 ministrações. Você já tem esse material também. E esse pós-encontro ele sela o processo de consolidação. A consolidação ela acontece nesses estágios. Na última ministração do pós-encontro, ela vai receber um convite a fazer a escola de líderes. Escola de líderes são 3 módulos, de 3 meses cada módulo. Os 3 primeiros módulos falando sobre vida cristã genuína. Os outros 3 módulos falando, os outros 3 meses, que são um módulo de 3 meses, o primeiro módulo, falando de vida cristã genuína, o segundo módulo de 3 meses, falando sobre visão celular, explicando para ela os processos da visão, já entendendo que essa pessoa, lembra que eu falei dos processos? Chegou na igreja, dentro da visão celular, a pessoa já é vista como um líder em potencial. Então, esses três meses desse segundo módulo, falando sobre visão celular. E no terceiro módulo de 3 meses, falando sobre liderança. Nesse segundo módulo, ou no começo do terceiro, ou no final do terceiro, dependendo de cada caso, porque cada caso é um caso, o líder de célula dessa pessoa vai liberar esse novo convertido a abrir a sua própria célula. Lembrando dos estágios, você vai ver isso na lição de módulo 2 da apostila de escola de líderes que o senhor e a senhora têm aí. Amém? Não quero me deter muito nisso. Quando a pessoa ingressa na escola de líderes, ela começa o terceiro degrau, o terceiro passo no trilho de liderança, chamado discipular. O processo do discipulado. Que ela vem sendo treinada para ser um novo líder. Lembrando que esse processo do discipulado não acaba nunca. Porque para ser líder eu preciso primeiro ser discípulo. Não existe líder no reino de Deus, na teologia de Deus,
que não escolha ser discípulo de alguém. Lembrando que ninguém pode ser Abraão sem escolher um Melquisedeque para si. Ok? Então esse é o processo do discipulado, que acontece dentro da escola de líderes, que acontece dentro do discipulado pessoal. Uma vez por semana, sente com o teu discípulo, ouça o que ele tem para dizer. Dentro do processo do discipulado, na maturidade desse discípulo, começa o processo do enviar, onde essa pessoa vai ser enviada para começar uma nova célula. Isso você entende porque nós já conversamos sobre esses 4 passos. Mas eu quero falar de uns 5 passos, de um quinto passo. Esse quinto passo, ele vai falar sobre o supervisionar. Não existe crescimento, querido, sem supervisão. Todo líder de excelência tem que entender que sem supervisão, crescimento não é virtude, não é bênção, é um grande problema. Porque, querido, as pessoas quando não são supervisionadas e começam a crescer, elas também, quando a pessoa começa a crescer, ela começa a aparecer. E quando ela aparece, querido, ela é vista. Só que muitas vezes ela é vista pelos discípulos, mas o discipulador não tem o interesse de olhar para essa pessoa e tratar os problemas que ainda tem, porque nós sempre teremos problemas. Eu ouvi uma palavra muito forte essa semana do apóstolo Sóstenes e me chocou muito, e ele parafraseou um outro pregador que teve lá no Congresso de Porto Seguro. Ele disse que o líder que não quer ter problemas, ele também tem que abrir mão das conquistas. Isso tem que abrir uma chave na tua vida. Tem que virar uma chave e abrir uma porta. E ele disse que o líder que não está em guerra está com problemas. Isso é fato. Mas ele disse algo muito chocante. Ele falou, se você não tem nenhuma guerra, comece uma. Entendeu? Então, o processo do supervisionar é um processo que é um processo de guerra. Porque supervisionar uma equipe dá muito mais trabalho do que apenas formá-la. Formar uma equipe é muito trabalhoso, querido, mas supervisioná-la você pode ter certeza que é muito pior. É muito mais trabalhoso, exige uma logística de disciplina nossa como líder, de organização, existe uma disciplina nossa no tempo, exige uma disciplina nossa na questão de discipulado. Então, querido, entre no quinto passo, no quinto processo, no quinto degrau, chamado o degrau, o passo, o processo da supervisão. Ninguém tem crescimento sustentável sem que tenha uma supervisão que funcione. Amém? Muito importante, querido, é você sentar com toda a tua equipe de liderança de primeira geração uma vez por semana. Nós chamamos de célula matriz. E eu gostaria que você adotasse o mesmo nome. Por que célula matriz? Porque é a célula mãe. E dela nascem as outras células. E as células se multiplicam com o DNA que essa célula matriz tem. Amém? Gênesis 1, capítulo 12, se coloca aí pode ser aplicado nesse nível, nesse processo, nesse meio, nesse objetivo nosso da questão da supervisão. Amém? Cada coisa só produz segundo a semente que tem. Então que o senhor ou a senhora tenha a célula matriz, lembrando que a célula matriz ela deve ser feita pelo sacerdote da igreja, pelo pastor da igreja. Pastor presidente da igreja, não pode colocar discípulo para fazer célula matriz. E o senhor pastor não pode colocar também a tua esposa para fazer célula matriz. Porque o senhor é o sacerdote, o senhor é o cabeça da igreja. Amém? No caso de igreja que seja só a pastora, isso não se aplica, porque a senhora é a cabeça da igreja. Mas se há um pastor, presidente de ministério, ele é o cabeça da igreja. E a mulher, ela é ajudadora, auxiliadora, idônea, conforme diz a palavra, e ela vai te ajudar, pastor, a fazer uma célula matriz de excelência. Uma vez por semana, sente com seus 12. E o que eu faço? Uma vez por mês, eu sento com meus 144. Uma vez por semana, eu sento com a primeira geração de 12. Uma vez por mês, eu sento com todos 144, que é a segunda geração de 12, de líderes de célula, não com toda a igreja, nem de segunda, terceira, quarta, quinta geração. Nós já temos até a terceira ou quarta geração, não me lembro agora. Mas nós sentamos com líderes de célula, só com líderes de célula de segunda geração. Primeira geração, uma vez por semana, e todos os líderes de célula
da segunda geração, uma vez por mês. Entre nesse projeto chamado de responsabilidade, chamado de supervisão, e você vai ter um crescimento sustentável em nome de Jesus. Uma coisinha que eu quero falar também bem rapidinho é do nosso Fruto Fiel, que vai acontecer agora dia 24. Traga sua caravana, traga a tua igreja, motive a tua igreja a vir, porque isso é crescimento para o teu ministério pessoal e também para a tua equipe. Quando eles olharem aquela multidão de gente, eles vão sair impactados e desejosos também de serem pais de uma multidão incontável de discípulos para o reino de Deus. Dia 24, às 19 horas, nos encontramos no Fruto Fiel, em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que eu gostaria de falar com você, gostaria de te dar uma dica sobre um excelente livro e um autor que tem excelentes livros. Um camarada chamado John Maxwell, ele é um pastor americano, e esse livro é o Livro de Ouro da Liderança. Fantástico! Qualquer rede de hipermercado, Carrefour, Extra, Revista da Avon, você acha esse livro. É um livro que fala de liderança. Querido, invista na sua liderança e supervisione também a sua própria liderança, em nome de Jesus. Beijo no coração, amo vocês e nos vemos dia 24, em nome de Jesus. Shalom, shalom.